Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar finalmente sobre a obra Crime e Castigo do Dostoiévski. Bom, antes de mais nada, é, provavelmente vou ficar olhando por cima da câmera, lá no meu fundo, pois para conseguir gravar eu tive que fazer uma baita de uma gambiarra aqui. Afinal eu quis mudar, eu antes usava a câmera frontal, agora eu uso a câmera traseira, né? Aliás, deixa eu ver aqui. Eu acho que agora nem vai ficar espelhado. Ou será que fica? Não consigo enxergar direito. Mas acho que vai ficar espelhado também. Bom, né? Voltando. Depois dessa tentativa aqui. Daí eu coloquei um espelho por fim lá atrás para ver se eu estou bem enquadrado. Senão é capaz de eu gravar metade do meu rosto apenas. Eu não terminei a obra, né? Na verdade, eu decidi gravar um pouco antes. Mas eu acredito que eu já esteja muito bem com a obra, né? Eu já estou no final dela, falta acho que um pouco menos de 100 páginas. Então eu acredito já ter um bom conhecimento, já poder falar um pouco mais, né? Bom conhecimento não, né? Que a primeira leitura é o primeiro livro do Dostoiévski, então eu tenho minhas limitações. Mas então, sobre a obra. Primeiro, eu gostei muito da obra. É muito boa esta obra, Crime e Castigo. Né? E, assim, é uma obra que pelo menos eu notei uma grande profundidade por parte do personagem, né? Do Raskolnikov. E, assim, algo que eu notei nele é que ele é realmente muito inconstante, né? Ele é um personagem que possui uma grande mudança de sentimento, né? Por página. Né? Cada minuto ele está com um sentimento diferente e isso, por fim, acaba criando até um desconforto no próprio leitor. Né? Há momentos que você realmente fica bem... fica do lado dele, no sentido não de justificar o que ele fez, mas você consegue ter certa pena dele, mas em outros momentos você começa a se estressar. Eu, pelo menos, me estressei muito quando ele tenta afastar a família dele, né? Isso particularmente me deixou um pouco bravo. Mas agora, além dessa inconstância, né, um outro fator para a obra, deixa eu ver se está gravando, se eu não estou falando... está gravando. Um outro fator da obra, uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive eu tive muitos pensamentos sobre isso, foi a própria visão do Raskolnikov do ser tremente e do grande homem, né? Que ele também é utilizado na obra como ordinário e extraordinário. Talvez pela metade da página, agora eu não lembro. Metade da página é ótimo, metade do livro. Não lembro muito bem a página exata, eu acabei esquecendo de anotar as páginas onde me chamaram a atenção. Né? Mas tem toda essa mentalidade do personagem. Né? E o que seria isso? Bom, basicamente o ser tremente são os indivíduos que possuem a capacidade limitada à capacidade animal, né? Ou seja, eles servem apenas para a procriação, tudo mais, e para as partes mais vis do comportamento humano, né? Além do mais, ele está na limitação da lei, né? Ele não passa da lei. Enfim, já o grande homem, ou o extraordinário, ele basicamente é uma pessoa que está acima da lei. Né? Então, basicamente, algo que ela faça que vá contra a lei é, em suma, justificado. Né? Ou seja, então, resumindo, os seres trementes estão na limitação da lei, enquanto os grandes homens, né, estão acima da lei. Né? Então ele dá exemplos de pensadores, talvez, se eu não me engano, Newton ele usa que Newton teria justificativa de matar 100 pessoas para proteger toda aquilo que ele produziu, né,
a matéria intelectual, tudo mais. E isso, no meio desse pensamento, no meio dessa leitura, melhor falando, eu tive um pensamento de que acontece algo parecido hoje em dia, que há uma certa justificativa, né, para que haja um mantimento da democracia. O que eu quero dizer com isso é que, para manter a democracia, as pessoas, no caso aquelas que estão acima da lei, estão libertas dessa mesma lei e podem cometer qualquer atrocidade antidemocrática. Estão livres. Né? Em nome da democracia, comete-se uma atividade antidemocrática. Inclusive, democracia, não sei assim, quem é que me assiste, mas basicamente eu já estou completamente enjoado de ouvir algum político ou alguém do tipo que aprova alguma coisa que vai de contra alguma lei, né, em nome da democracia. Ou seja, é só você fazer alguma atrocidade e colocar no meio da frase democracia, para proteger a democracia. Pronto, justificado, não precisa mais de nada. Ótimo, show. Isso é mais uma coisa que eu estive imaginando, né? Essa justificativa de cometer atrocidades, né? E no caso do Raskolnikov, ele fala basicamente que pode cometer atrocidades, né? O ser extraordinário, né? Em nome de da proteção de algo, né? Seja no caso, como ele deu exemplo de Newton, se não me falha a memória, da produção da proteção da sua produção intelectual. Além do mais, inclusive o investigador, né, ele coloca uma parte do diálogo entre Raskolnikov e Porfiri, né, se não me engano esse é o nome, eu estava me confundindo muito o nome dos personagens. Basicamente, o investigador, né, quem leu saberá, que ele coloca, tá, mas se você protege isso que você escreveu, porque Raskolnikov escreve sobre essa ideia dele, que é publicada num jornal, se não me engano, então ele fala assim, não, então você com certeza deve se colocar entre a categoria dos extraordinários, né? E é claro que o Raskolnikov faz isso, ele se coloca na categoria dos extraordinários. Basicamente, ele tenta justificar aquilo que ele faz na obra. Eu não sei, na verdade, se eu devo falar, né, o que ele fez e tudo mais, mas eu acredito que boa parte das pessoas saibam. Assim também outras pessoas nem se incomodam em receber, né, spoiler. Mas eu não sei, eu vou tentar evitar, capaz de acidentalmente eu falar algo. Isso se eu já não falei durante essa gravação. Então, o Raskolnikov se coloca, né, entre essas pessoas superiores, né, que estão na possibilidade de cometer crimes sem serem punidas. São superiores, né? Elas não têm o que justificar. Até Porfírio ele fala uma parte muito interessante que, poxa, mas será que as pessoas não podem se enganar? Digo, será que uma pessoa, um ser tremente, não vai pensar que é um grande homem e por fim vai cometer algum crime, assim, por diante? E daí o Raskolnikov tenta se explicar quanto a isso, e, enfim, assim vai indo o diálogo. É muito interessante essa parte, fica mais para metade do livro. Se eu não me engano, é na parte 4 que eles têm esse diálogo. Eu esqueci de anotar as páginas, agora eu estou completamente perdido aqui. Então, falado sobre o sentimento do personagem, né, como ele tem uma mudança emocional muito forte durante toda a obra, né, o que pode provocar no leitor um incômodo, assim como me provocou em alguns momentos, né, as atitudes dele. Assim como foi falado dessa emoção, então falou da ideia dele, né? E tem também, ao final, isso daqui eu li mais da parte do prólogo do Oleg de Almeida. Ele faz aqui, não sei, calma lá. Só um segundinho.
prefácio, aliás, né? Eu não sei se eu vou achar, acredito que não, mas ele fala um pouco da obra, né? Dostoiévski, um pouco do Dostoiévski também. E basicamente eu vi sobre o elemento do que o final basicamente eu recebi o spoiler, mas eu vi e lembrei de algo, do elemento da redenção do Raskolnikov, né? Bom, o que eu me lembrei lendo essa parte foi da própria concepção grega da redenção como purificação. Isso está em Platão. Agora eu não lembro se está em Górgias ou Eutidemo, da obra dos Diálogos de Platão. Né? Uma dessas duas eu acredito que está. Mas tem esse elemento redentor, essa purificação por meio da punição. Né? E isso me lembrou muito a obra. Claro que tem também a própria concepção cristã, né? da redenção e tudo mais, a do sofrimento, mas enfim. Sobre a edição agora, né? A edição é muito bonita. Eu gostei bastante. Eu tinha até a possibilidade de escolher a outra versão da Martin Claret, né? Mas eu preferi esta, com essa imagem aqui. No caso, deixa eu mostrar de novo. Fita lombada, quarta capa. Eu achei muito bonita essa capa. Gostei bastante. O livro em si é muito bem feito. Aqui tem a folha de guarda ilustrada, né? Vem um fitilho na cor vermelha. Na quarta capa e na terceira capa, aliás, é a mesma ilustração, né? Que também é uma ilustração e é a mesma. Então, quanto à parte externa, eu gostei bastante da imagem e tudo mais, das ilustrações, né? Eu não quis comprar a outra versão porque eu achei a capa um pouco estranha, esquisita. A parte interna, então. O texto, o tamanho da letra, eu gostei bastante, né? É bem legal de ler. O espaçamento entre as linhas também é bem legal. A folha é amarelada, o que é a minha preferência. Para ver aqui. É bem espaçado, veja só. Acho que quanto a isso, o prefácio do Oleg de Almeida não é de Almeida. Eu sempre falo de Almeida, mas é Oleg Almeida. O prefácio é muito bom para quem quer ler um pouquinho, entender um pouco da história antes de começar necessariamente. É bem legal. Tá? Já fiquei com... Antes de começar a história eu já sabia um pouquinho, eu já sabia mais me contextualizar. Conta um pouco a história do Dostoiévski, né? E uma coisa de bom é que o Oleg Almeida, se eu não me engano, ele é russo. Então ele tem certo repertório para falar, para traduzir, melhor dizendo, né? Tem a outra tradução, que é da editora 34, mas há pessoas que reclamam dela, né? Há quem eu vi que reclama de alguns trechos das obras que são traduzidas pelo outro tradutor, que agora eu esqueci o nome. Então, e realmente eu preferi adquirir mesmo a do Oleg Almeida. Inclusive, uma inscrita minha recomendou também, né, o que também pesou na balança. Né? Afinal, já havia lido. E então eu agradeço, primeiramente, por recomendar o livro, eu gostei bastante, e por recomendar o tradutor. Eu acho que sobre agora isso eu já falei bastante sobre tanto a parte externa a parte interna, né? Não sei se tem muito o que comentar. Deixa eu ver. Tá. Vez ou outra eu achei apenas de erros que eu posso comentar, apenas palavras que foram suprimidas ou
cortadas pela metade e colocadas em outra linha, né? Palavras suprimidas não, parte das palavras que foram suprimidas totalmente. Daí tem algumas palavras aqui que estão pela metade. Dá para entender, isso particularmente não me incomodou porque dá para entender que palavra seria. E claro, algumas partes da impressão deu uma falha, ficou borrado, mas isso é normal, isso é mais isso mesmo. A única reclamação que eu tenho que falar, que nem sei se é bem uma reclamação, visto que eu não fiquei muito chateado ou algo do tipo, né? Somente isso que eu tenho de reclamação. Sobre a tradução, eu acabei de falar, vou ter que falar de novo, porque está no roteiro. Eu não tenho como falar que essa tradução é melhor que a outra da editora 34. Por quê? Porque é a primeira obra que eu leio da literatura russa, né? Eu não sei russo também, então não tem como falar, pegar, sei lá, o livro na língua original, na língua russa, e o livro na tradução e falar, não, aqui está errado tal coisa, eu não sei, né? Eu não tenho como falar. Mas eu particularmente gostei bastante da leitura da tradução do Oleg Almeida. Eu gostei bastante. Não li a outra versão. Não sei se eu tenho interesse em comprar a outra versão da editora 34, mas eu gostei muito dessa. Sobre a entrega, eu comprei esse livro faz um bom tempo já, né? Faz uns meses na verdade, na Amazon. Isso daqui, na verdade, mais eu fiz para... é que eu escrevo a avaliação no site da Amazon. Eu fiz esse roteiro aqui, me baseei, eu publiquei a minha avaliação e agora eu estou utilizando ele como uma espécie de roteiro. Então, por isso que está aqui sobre a entrega. Veio muito rápido e totalmente inteiro, sem nenhum amassado, algo do tipo. Bem tranquilo mesmo. O livro veio bem bonito. Bom, eu fico feliz por terem gostado. Se gostaram, aliás, né? Se não gostou, deixe o dislike. E se gostou, né? Deixe o seu like. Muito obrigado. Se inscreva no canal também, né? E se quiser uma recomendação de um livro, pode deixar nos comentários. Atualmente eu estou seguindo bastante a lista do Contra os Acadêmicos, a lista de literatura, de filosofia. Estou seguindo bastante essas listas, né? Então, se tem um livro lá no meio que você viu, né? Que você que segue, por exemplo, a lista do Contra os Acadêmicos, poxa, esse livro aqui me parece interessante, eu estou com vontade de ler. Então pode recomendar, né? Mas se não está também no Contra os Acadêmicos e quiser recomendar, tudo bem, tá? Acho que era tudo isso mesmo que eu tinha para falar. Eu acho que o vídeo já ficou um pouco longo, nem sei quanto tempo tem, não dá para ver. Então, espero que vocês tenham gostado da avaliação que eu fiz, do livro, da resenha, né? E é isso. Tchau!